Amém, graça e paz. Vou compartilhar minha experiência de ontem e de ontem. A minha experiência de ontem foi que eu fiz essa pergunta pro anjo e ele respondeu que sim. E ele me levava até o céu. E lá no céu ele me mostrava essas maravilhas, falava pessoal para mim. E foi quando o Senhor me falava, que ele ia me falar sobre a nação brasileira. E rapidamente o Senhor falava para mim que para mim entender o que ele ia falar, eu ia ter que ver. E foi quando eu peguei, o Senhor me levava até ver uma visão. E eu via o planeta Terra. Mas era uma coisa muito incrível, porque eu estava no céu e rapidamente eu já vi o planeta Terra. E foi quando o Senhor falava para mim, observe o que vai acontecer. E eu começava a ver assim muros crescendo da terra, muros assim crescendo. E eu via assim na parte do planeta Terra e começava a crescer muito, muito grande. E eu falava, Senhor, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está me dizendo. E ele falou bem assim, observe o que está acontecendo. E aquele muro crescia, crescia. E eu via assim as outras nações, que os outros países tentando entrar, invadir, só que aquele muro não deixava. E o Senhor falava bem assim, esse muro, filha, que está crescendo, o Senhor falava bem assim, para que os outros países não venham invadir o Brasil. E ele falava bem assim, porque uma guerra se aproxima, uma guerra entre as nações, o Senhor falava para mim, que o Brasil ia ser o alvo desses países. Eu falava, mas por que, Senhor? Porque é um povo que ora. Você fala assim, o demônio está muito furioso com essa nação. Satanás tá com muita fúria, porque é um povo que ora, um povo que busca por mim. E o Senhor fala bem assim, e eu vou fazer. O Senhor fala bem assim, muitos têm se disperso de mim, muitos têm deixado de desacreditar em mim, que eu vou fazer algo, o Senhor fala pra mim, mas eu vou fazer, filho. Você fala bem assim, mas não é do jeito que o povo, meu povo pensa. E foi quando o Senhor falava bem assim pra mim que ele não ia deixar essa guerra acontecer, mas se que fosse da permissão dele ia acontecer. E eu começava a ver, amado, assim, aí depois daquela visão que eu tinha, eu vi do muro, né? Eu via como se a bandeira do Brasil, ela era tipo como se fosse um rolo. E esse rolo ele desenrolava e ficava naquele muro. E você falava bem assim que ele ia proteger a nossa nação, que estava nas mãos dele essa situação, que era pra gente entregar e ter fé que o Senhor vai fazer algo. E foi quando eu parava de ver aquilo e o Senhor me levava a outra visão. E eu começava a ver círculos de sangue. Sangue assim, era muito seco. E eu via uns homens assim, de capuz. E eles vinham na direção desse círculo. E eles botavam fogo. E eu falava, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E o Senhor falava bem, se observe o que vai acontecer, filha. E eu via aqueles fazendo oferenda, aquelas oferendas sendo queimadas, assim, pessoas sendo queimadas. E era uma coisa muito horrível. E foi quando o Senhor me mostrava um homem de joelho orando. E ele orava com muita sinceridade, com lágrimas no olho. E ele falava assim, Senhor, eu sei que eu não sou digno de estar na frente da nação brasileira. Eu sei que eu não sou digno de ser presidente. Ele fala para mim. Quer dizer, eu ouvi esse homem orando. E eu observava, e você falava, você observe bem para você falar. E ele fala bem assim, eu sei que essa guerra aqui não é guerra terrena, mas sim espiritual. Aquele homem orando. E ele falava assim, mas eu te peço, Senhor, não deixe a nossa nação nas mãos de Satanás. Tenha misericórdia. Sabemos que a gente somos um povo que não merece por misericórdia. Mas eu te peço, Senhor, ele falava. Eu te peço que o Senhor faça algo. Porque eu sei que muitas feitiçarias estão sendo feitas para que eu não suba de carro. E quando ele falava isso,
Eu, na hora, assim, eu sabia que era o presidente Bolsonaro. Ele falava bem assim, eu sei que eu não tenho buscado como é para me buscar. Eu sei, Senhor, de tudo isso. Era uma oração muito sincera, amados, que eu me emocionei e comecei a chorar junto. E ele falava bem assim, mas eu te peço, olhe para nossa nação, não nos desampare, Senhor, mas nos ajude. O presidente Bolsonaro orando. E ele fala bem assim, porque eu sei do teu poder, eu sei que você é capaz de mover montanhas, eu sei que você é capaz de fazer grandes coisas, maravilhas. E eu só te peço, Senhor, que se não for da sua parte, que eu seja presidente, mas sim que não deixe a nossa nação nas mãos de Satanás. E o Senhor falava, e quando ele orava, assim, essa oração muito sincera, e eu via aquelas oferendas, aqueles círculos de fogo apagando. E o Senhor fala bem assim que ele não entregou a nossa nação na mão de Satanás, como muitos têm pensado. Que ele falou que a oração sincera que ele está ouvindo do seu povo tem quebrado as feitiçarias, tem destruído as feitiçarias que estão sendo feitas. E rapidamente, amados, o Senhor me falava aquilo sendo feitiçaria, e aqueles homens de capuz, eles saíram correndo. E eles ficavam muito bravos e falavam bem assim, que a gente não ia conseguir, que a gente já era um derrotado, que essa guerra quem ganhou foi eles. E foi quando eu via, o Senhor me mostrava, e me mostrava, e eu via, assim, navios, na, no aeroporto, em barcos, eu via muito feiticeiro descendo, embarcando aqui no Brasil. E o Senhor falava, você tá vendo isso, filha? Ele falava para mim bem assim, eles estão vindo para cá para fazer feitiçaria para que a nossa nação venha ser entregue na mão de Satanás. Isso me mostrava que era muita feitiçaria e eles estavam vindo para cá, pessoas de fora, feiticeiros de fora, bruxos, era muito mesmo. E eu falava assim, meu Deus, Senhor, e se eu falava assim, você vai ter que guerrear. Eu falava, mas eu, Senhor. E aí o Senhor falava assim, você vai ter que guerrear pela sua nação. O Senhor falava bem assim. E eu ia pra guerra e começava a guerrear. E eu via, amados, assim, uma guerra assim, muito de alto nível, muito assim. E eu falava assim, Senhor, eu não sou digna de guerrear. E o Senhor falava, se você é, e você tem que ir pra guerra. E eu começava a guerrear, guerreava com muita fúria na minha nave. E foi quando eu guerreava e eu via assim, os feiticeiros sendo derrotados, as obras de feitiçaria. E o Senhor falava para mim que era para mim ter fé e continuar perseverando. E foi quando eu voltei. Aí a minha experiência de ontem foi que eu fazia a pergunta pro anjo e ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. E lá, amados, assim, eu via assim, uma festa acontecendo no céu. E eu falava bem assim, que vocês estão comemorando? Eu perguntava das pessoas que estavam lá, o que vocês estão comemorando? E ele falava bem assim, mais uma vitória da igreja. Quando eles falavam isso, eu olhava assim, mas como assim? Aí ele falava assim, você vai ver. E aqui, a minha fé, assim, começou a aumentar, sabe? Eu falei bem assim, eu creio que você vai fazer algo. Eu comecei, é só eu mesmo falando. Aí aquelas pessoas comemorando. E o anjo do Senhor falava bem assim, que me levava até um canto, né? E o anjo do Senhor falava bem assim que a terra, a terra anseia pelos escolhidos de Deus. E eu olhava assim, e eu falava, como assim, anjo do Senhor? E ele falava bem assim, a terra anseia pelos escolhidos de Deus. E eu falava bem assim, eu não tô entendendo, me explique que eu não tô entendendo. E ele falava bem assim, você já viu aquele versículo, Lili, que diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? E eu falava assim, já ouvi. E ele falava bem assim pra mim, que o Senhor tem escolhido muitos dos seus profetas, muitos dos seus missionários, dos seus pastores, apóstolos,
mas muitos não têm querido esse dom, essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. E ele falava para mim, um anjo do Senhor, assim, que muitos da terra precisam de uma palavra, precisam ouvir a voz do Senhor através de alguém, mas em vez de as pessoas buscarem os escolhidos estar aí, até essas pessoas eles têm se dispensado porque acham que não são capazes de fazer algo. E foi quando o anjo do Senhor falava bem assim, até anseia pelos escolhidos de Deus. Ele falava muito essa palavra. Porque a terra ela não quer as artistas, a terra não quer pessoas que só conhecem o seu nome pelo você estar sendo usado pelo Senhor. A terra quer conhecer o Senhor, ele falava, mas através da vida de vocês. E ele falava assim, porque é muito raro mesmo encontrar alguém cheio e cheio da presença de Deus. Ele falava para mim. Se você for procurar, você não vai encontrar. Ele falava para mim. Porque é muito raro encontrar alguém cheio pela presença do Senhor, que tenha vivido a verdade, tem vivido esse avivamento que vocês estão vivendo na igreja de vocês. Ele falava assim com muita autoridade. E ele falava bem assim, que era pra gente aproveitar o quanto a gente pode, porque vai chegar um tempo que esse avivamento não vai acontecer mais, a gente não vai viver mais isso, porque o Senhor já vai ter voltado e lutar pela nossa salvação. E ele fala bem assim, e, e ide até as pessoas que precisam de uma palavra, porque vocês acham que vocês não são capazes de dar uma palavra para outra pessoa pelo que você já passou lá no passado. Mas o Senhor é com você. Deixa o Senhor te encher, ele fala para mim. Deixa o Senhor encher você da presença dele. Você fala para mim que ele tem anseio pelos corações aquebrantados. E foi quando o anjo falava isso para mim. E eu me maravilhava. E eu falava bem assim para ele. Que eu, muitas das vezes, eu me achava muito assim, que eu não merecia tanta misericórdia que o Senhor tem dado. Mas eu me alegro. E foi quando ele me levava até um certo local no céu. E lá eu vi um livro, mas um livro muito grande, muito grande. E ele tinha um anjo do lado. E eu achava muito lindo, eu me admirava porque ele era um livro assim que era muito lindo. Ele tinha dobras de ouro e uns, se eu não me engano, era 7 ou 6 selos nele. E eu falava para aquele anjo que estava do lado dele, era muito grande aquele anjo. E eu perguntava dele assim, eu posso tocar nesse livro? E ele falava bem assim, ninguém é digno de abrir esse livro, apenas o Senhor, ele falava para mim. Só o Senhor que pode abrir e ler esse livro. E foi quando eu entendi que eu não podia mexer. E ele falava para mim que o tempo está próximo, que o Senhor ia abrir aquele livro. E os selos que estavam lá iam ser abridos e o Senhor ia lançar sobre a terra. E ele falou que ainda não chegou esse tempo. E foi quando o Senhor me levava a ver de novo a nação. E eu falava pro anjo, eu cheguei e falei, anjo, eu cheguei num certo ponto que eu tô desacreditando, assim, sabe? Eu tô com medo. Eu falei, eu tô com medo da nação brasileira. Eu falei pro anjo, eu falei, eu tô com muito medo. Eu falei pra ele. E ele fala, mas por que você tem medo? Se o Senhor já disse que vai fazer. Eu falei, mas muitas pessoas chegaram até mim e disseram que o Senhor não vai fazer nada. Ele falava assim, mas você vai dar ouvido às pessoas ao Senhor. E eu levava já um puxão de orelha. Eu falei, não, é verdade, você está certo. E ele falava assim, o Senhor, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falava para mim que o Senhor, se ele falou, é porque ele vai fazer. E ele me mostrava a nação. E eu via muita gente chorando, chorando. E rapidamente, amadas, eu via de novo a bandeira do Brasil. Ela vinha e flutuava assim sobre aquelas pessoas.
E eu via muita gente chorando. E o Senhor, a bandeira, ela tipo caía sobre aquelas pessoas como se fosse tipo um manto. E aquelas pessoas choravam muito. E eu falava assim, porque elas estão desesperadas. E o Senhor falava bem assim, porque elas acham que eu não vou fazer nada. E o Senhor falava bem assim, filha, tá tudo do meu controle, eu não perdi o controle. O Senhor falava pra mim, tá tudo do meu controle. Tudo que aconteceu até aqui, o Senhor falava até aqui, foi da minha permissão. O Senhor falava assim, porque o povo brasileiro ele precisa sofrer um pouco para poder entender quem é Deus na nação. O Senhor falava pra mim. E eu me admirava, assim, as pessoas chorando. E o Senhor falava assim, mas em vez de estarem orando, o Senhor falava assim, tem pessoas que estão incrédulas, que não estão nem se importando. O Senhor falava pra mim. E foi quando eu via, eu via assim, sabe, uma guerra muito de alto nível. E o Senhor falava, eu falei, mas eu vou ter que guerrear agora. O Senhor falava, não, ainda não. E foi quando ele me levava assim, tipo como se fosse flutuar. E eu começava a flutuar sobre cima daquelas pessoas que estavam chorando. E eu vi assim, amado, no alto, assim, a mão do Senhor sobre nas vidas das pessoas. E o Senhor falava assim, continue orando, continue perseverando. Que o Senhor falava assim, que ainda nesse ano de 2022 que vai acabar, o Senhor ainda vai fazer grandes coisas na vida de pessoas, de jovens, crianças, que anseiam pela presença dEle. E foi quando eu começava a me admirar que eu tava vendo. E o Senhor falava, agora você vai ter que ir pra guerra, guerrear. Eu falava assim, eu falava pro anjo, eu falei, anjo, eu sinto que o Senhor vai fazer uma coisa muito extraordinária antes de acabar esse ano. Eu falava para pro anjo. Mas ainda fica a dúvida, o que o Senhor vai fazer? E ele falava bem assim, você vai ver. E ele falava assim, e você vai ser surpreendida como muitos vão se surpreender. E foi quando eu ia pra guerra, me armava das minhas armaduras e ia. Começava a guerrear. Guerreava, guerreava. Foi quando eu me deparava com um demônio. E eu falava pro anjo do Senhor, bem assim, anjo, eu, assim, eu guerrei, eu tô guerreando assim, pela misericórdia, porque pra mim parece que minhas forças estão indo embora. E eu falava bem assim, mas que seja feita a vontade do Senhor sobre nossas vidas. E aquele demônio aparecia, foi quando eu sentia como se o meu espírito, ele estivesse sendo arrancado, assim, com muita violência e desconectado, assim, completamente do meu corpo. Eu sentia isso. E eu continuava guerreando. E quando eu terminava a guerra, o Senhor me levava em um certo local que eu não posso falar, que o Senhor me falava alguma coisa que é muito pessoal. E foi quando ele me mostrava, ele me levou até o céu de novo. E ele falava bem assim pra mim, não temas, não temas, porque o Senhor vai fazer algo ainda nesses dias. Ele falava pra mim, o anjo do Senhor, e fala para o povo ter paz, tenha paz. Porque ele fala bem assim, o que vai acontecer da permissão do Senhor, e tenha paz. E foi quando, amados, eu voltava, e foi essa a minha experiência, esses 2 dias que eu... Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Existem várias traduções para esse texto, mas eu vou ler essa daqui. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem uma tradução que fala a manifestação dos filhos de Deus. Amém, amados irmãos? Desde que quando o Senhor começou a arrebatar pessoas aqui na igreja, derramar esse dom sobre nossas vidas, o Senhor tem dado experiências tremendas a jovens, a mulheres, homens, e temos realizado congressos por todo o Brasil e não tem sido diferente, O Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor tem revelado, irmãos, assim, nós temos aprendido muito, que às vezes os arrebatamentos também são como visões, são como
Às vezes o Senhor mostra, né, a sua vontade, às vezes o Senhor mostra o que vai acontecer, né, isso, apóstolo. E esse arrebatamento foi forte, né, isso, apóstolo? Foi um arrebatamento muito forte, antes de que terminasse, né, o ano, foi uma das últimas campanhas que fizemos de oração na igreja, o ano de 2022, e o Senhor sempre mostrou a posição que Ele queria que a igreja tomasse diante de tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso meio cristão. E o Senhor sempre nos chama para uma posição dos verdadeiros filhos de Deus, né? E nós precisamos ter em mente o sentido de ser filho de Deus. Nós precisamos, como igreja, ter em nós o sentido de pertencer e saber que nós somos filhos de um Deus. Nós não somos escravos do medo, nós não somos órfãos, nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que faz, de um Deus que trabalha por aqueles que nele o esperam. E chegou o tempo que o Senhor quer nos ensinar algo novo para que a igreja avance em tempos difíceis, em tempos de guerra, né? Você vê na experiência que a irmã está compartilhando, o Senhor mostrando as pessoas chorando, significa que viriam dias difíceis, dias de guerra, a gente não sabe qual dia seria, né? Mas o Senhor está no controle da nação brasileira, tudo está nas mãos do Senhor, e o Senhor quer que a gente continue clamando, crendo, perseverando. Isso é fé, é quando eu creio no Senhor sem duvidar. Eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo aquilo que eu queria que tivesse acontecendo, mas com certeza Deus está trabalhando para nos surpreender e fazer algo muito maior, muito glorioso, porque a ótica de Deus, ela é diferente da ótica humana, né? E eu preciso entender o que Deus está falando, e tudo que Deus quer de nós é que os seus filhos creiam, né? Porque a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus têm direitos e têm deveres. E um dos direitos nossos é clamarmos por justiça, é clamarmos por redenção, é clamarmos pela presença da glória, é clamarmos pelo avivamento. E é isso que o Senhor quer de nós. Se nós fizermos isso, nós endereçarmos isso aos céus, o nosso clamor, as nossas petições, eu sei que o Senhor, que vê todas as coisas no secreto, Ele já nos tem ouvido e Ele responderá às nossas súplicas, aos nossos clamores. Amém? Então que possamos perseverar, que possamos seguir clamando, que possamos seguir buscando a face do Senhor e crendo que o melhor de Deus está por vir no meio do nosso povo, no Brasil e nas nações da terra. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar, apóstolo, então. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essas experiências, Pai. Que o Senhor possa, Pai, assim como o Senhor fez aqui na Shalom em Manaus, que o Senhor possa também levantar guerreiros em todo o Brasil, em todo o mundo, meu Pai, para guerrear, Senhor, contra os principados, contra as potestades, contra as feitiçarias, contra a bruxaria. Pai, querido Pai amado, que o Senhor possa levantar um grande exército, Pai Santo, Senhor, adestrado, Senhor, preparado para a batalha, temente a Ti, Pai, querido Pai amado, que realmente Teus filhos venham se manifestar nessa terra e o Teu poder e a Tua graça invada toda a terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do